Olá a todos, meu nome é Patrícia Proman e minha pesquisa é de doutorado em educação na UFSM, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Ela se faz sob a orientação do professor Luiz Gilberto Kronbauer. O título da minha pesquisa é Para uma Crítica da Educação. Procuro, com esta pesquisa, estabelecer a compreensão dos conceitos de violência mítica e divina no pensamento de Walter Benjamin, defendendo a sua validade para o campo da educação. Em Benjamin, o conceito de violência é revisto, levando em consideração meios e fins, e caracterizando a violência em dois tipos, a violência mítica e a violência divina. A primeira, a mítica, como a justificação dos meios a serviço do Estado e do direito. A segunda, a divina, como manifestação pura sem interesse para alcançar fins ou justificar meios. A tese, então, propõe essa revisão do conceito da educação sob a ótica da violência como fenômeno. A educação pode ser, então, relacionada com a mesma classificação proposta por Benjamin para a violência. Podemos pensar em educação mítica e educação divina. Nessa reflexão, intentamos contribuir no processo dialógico e permanente de propor uma educação que seja base e espaço de transição para a vida em sociedade. No livro de Benjamin, escrito sobre mito e linguagem, encontramos um ensaio para uma crítica da violência. Neste ensaio, escrito em 1921, Benjamin se dispõe a refletir sobre a violência e traz as ideias inspiradas por Sorel e pelo movimento anarquista. Para esclarecer essa relação entre poder e violência, vemos que Benjamin, não por acaso, escolhe a palavra Gewalt, que em alemão pode ser traduzida tanto por violência como poder. Tanto que podemos ler em seu texto violência como sinônimo de poder. Logo, no início do ensaio, o autor explicita que sua análise crítica da violência passa por reconhecer sua interferência nas relações éticas. Esta é uma das chaves do texto, pois para a análise que nos propomos, no sentido de trazer esse questionamento para a educação, as relações éticas encontram-se como um papel central nas relações educativas. Walter Benjamin explicita o que seja sua crítica e seu conceito sobre violência, sua diferenciação entre violência mítica e violência divina em seu texto, e me proponho a pesquisar as implicações que isso tem para a educação, pois Benjamin situa a educação como exemplo de violência divina. Através de uma perspectiva revolucionária, transitando pelo entendimento da hermenêutica filosófica do que seja consciência histórica e compreensão em Gadamer, passamos pela questão do mito, além de enfocar as influências da violência na subjetividade em Freud. Também pesquisamos a autodefesa como forma de violência de resistência, principalmente pelo trabalho de Elsa Dorlan. Entendemos que o texto benjaminiano demarca de forma perceptível o papel da educação como exemplo de violência. Este ponto instigou a pesquisa no sentido de dar forma e atenção a este alerta incisivo de Benjamin, de que a educação e a violência estão interligadas de forma original. Benjamin faz uma ressalva que qualquer resolução não violenta de conflitos necessita não envolver o direito, ou seja, a não realização de qualquer contrato, pois o contrato é a garantia do uso da violência. Vemos aqui a importância de não esquecermos a violência que está na origem ou no desfecho de qualquer contrato jurídico, ou seja, está presente em todas as instituições reguladas pelo direito, na sua instauração ou na sua manutenção, o que inclui, obviamente, as instituições educativas. Assim como o materialista histórico de Benjamin, o educador precisa buscar educar a contrapelo, tentando sair do ciclo mítico da reprodução homogênea. Este salto pedagógico crítico impulsiona a educação para fora da mera repetição dos conteúdos curriculares, rompendo o ciclo da violência mítica instalado burocraticamente. Para Benjamin, a existência da violência divina faz frente à marcha da violência mítica, pois, citando Benjamin, se a violência mítica é instauradora do direito, a violência divina é aniquiladora do direito.
Se a primeira estabelece fronteiras, a segunda aniquila sem limites. Se a violência mítica traz simultaneamente culpa e expiação, a violência divina expia a culpa. Se a primeira é ameaçadora, a segunda golpeia. Se a primeira é sangrenta, a divina é letal de maneira não sangrenta. Essa foi a citação do Benjamin. Em outro texto de Benjamin, chamado Tese sobre o Conceito de História, que foi escrito em 1940, eu pesquiso a continuação desta preocupação em desvelar a relação entre violência e educação. Neste texto, se faz presente a crítica à história como progresso e a diferença entre o tempo mecânico e o tempo messiânico, e com isso eu analiso as suas implicações para a educação. Trabalho, inclusive, com as questões de memória e redenção, como contraponto à história, como resgate da memória dos antepassados e redenção dos oprimidos e seu entrelaçamento com a educação. Conforme Benjamin explica nas teses, citando Benjamin, nunca houve um monumento de cultura que não fosse também um monumento de barbárie. Então, nessa citação, o Benjamin coloca em xeque toda a tradição da história como progresso, e também o processo educativo como não violento, pois o processo civilizatório em si, de transmissão da cultura, se faz sobre os escombros da cultura dominada e sobre a intervenção na esfera do outro. Também procuro compreender nesta pesquisa a relação entre a forma social do capitalismo e a educação mítica. Explicito como o capitalismo e a forma secularizada da teologia se unem para fortalecer esta forma social, como uma crítica à cultura da paz. Incluo também o ponto de vista de autores como Manacorda e Mesaros na contribuição da análise marxiana para a educação. Nesse sentido, desafiamos o educador a pensar para além dos limites colocados pela burguesia liberal. Ao falar sobre a educação divina, procuramos compreender este ponto de tese junto com uma educação revolucionária. Também, através da proximidade com o pensamento anarquista e suas influências em Benjamin, perceber o processo de luta revolucionária que se coaduna com a compreensão do tempo messiânico, que enfatiza a premissa de que precisamos estar atentos ao momento presente. A partir dessa premência no tempo do agora, Benjamin ressalta a ação política como chance revolucionária. Não podemos pensar a política de forma individualista, mas coletiva. Para a educação, seria sair do modelo mítico, pelo tratamento individualizado, para entrar na educação divina, pelo tratamento coletivo. A política na educação seria ver o processo educativo como tarefa coletiva e social. No que tange ao sujeito, seu processo de educação é educar-se, como afirmou Gadamer, e isso está na alçada da sua esfera privada, de sua escolha. Mas no que tange à sociedade e à tarefa civilizatória da educação, o processo educativo é coletivo, é a aprendizagem de viver em sociedade, e é com esse aspecto político da educação que toda formação que se quer distanciada da violência mítica e aproximada da divina deve se voltar. Para tanto, vemos na teoria benjaminiana um ato que não objetiva um fim, é um movimento no sistema que não se controla e que movimenta o todo, mas que tem como fio condutor a coragem de não se submeter à violência mítica que é opressora. Essa coragem é um salto para sair da culpa e da restrição da norma social para se permitir pensar e ousar sair de sua própria miséria. Nesta pesquisa, perguntamos como a educação pode ser esse poder pleno de violência divina se ela também está atrelada à violência do direito, por suas normas e regras oriundas do Estado, e com isso plena de violência mítica. Mas a educação é muito mais do que as instâncias formais de ensino. E quando Benjamin fala da força da educação em sua forma plena, ele se refere a este poder que emana do processo educativo. Enfatizo que tudo começa pela compreensão do fenômeno da violência, conforme foi explicitado nessa pesquisa, não apenas do seu aspecto instrumental, mas como categoria extramoral, e a partir daí, de uma forma de compreensão da educação como força em disputa pela manutenção do sistema ou pela revolução do mesmo,
o que seria de um lado a educação mítica e de outro a educação divina. Era essa a minha apresentação. Muito obrigada.